A organização mudou tudo. João Fonseca não joga mais hoje, joga amanhã. E no vídeo de hoje, a gente vai trazer todos os detalhes desse pré-jogo e o horário finalmente do jogo do João Fonseca. Você, hater, não adianta ficar bravo comigo. A gente fez um vídeo hoje de manhã com o horário do jogo do João, estava na agenda de Toronto, porém, na hora do sorteio do qualificatório, o adversário do João foi um adversário que terminou o seu jogo, foi um jogador que terminou o seu jogo hoje. Então, para não termos uma rodada dupla do adversário do João Fonseca, a organização jogou o João para amanhã. Então eu vi que teve gente que ficou brava aí, mas eu vou fazer o quê? O tênis é um esporte onde essas coisas acontecem. Às vezes chove, o jogo atrasa, enfim, faz parte do negócio, mas a gente tá aqui para informar vocês. Eu estava de plantão no domingo, estava de plantão para fazer vídeo para informar vocês, e a única coisa que eu peço, se vocês acharem que um plantão de domingo fazendo vídeo merece a sua inscrição e o seu like, deixa a sua inscrição e o seu like, porque nos ajuda muito para continuar produzindo conteúdo. E não tem essa de que não teve tempo. Material completo com todo o pré-jogo de João Fonseca contra Tristan Skulkate, australiano. Vamos dar todos os detalhes, o jeito que ele joga, qual que é a chave do João para vitória, resultados dele na carreira, todo o retrospecto dele na ATP Challenger, vídeo super completo para analisarmos nesse jogo, que será amanhã, ou seja, o vídeo está indo ao ar hoje no domingo, 27 de julho, jogo dia 28 de julho, segunda-feira, por volta de 3h30 da tarde, com transmissão do Disney Plus Premium. E eu falei também que dei a dica aí no vídeo passado sobre umas bets que você consegue ver o jogo também, caso você não tenha. O jogo do João Fonseca será o segundo jogo da quadra central. Então, o João ia sim jogar na quadra central, né? Continuará na quadra central, porém agora na sessão diurna. Para quem não sabe, Canadá está 1 hora a menos que o Brasil, então o jogo do João por volta aí de 14h30, horário do Canadá. O jogo dele será após o jogo de Dan Martin, do Canadá, contra Jaume Munar, da Espanha. Então esse vai ser o primeiro jogo, por volta de 1h30 da tarde, horário do Brasil. Logo em seguida, o João entra para enfrentar esse australiano. A gente colocou uma porcentagem de vitória entre 60% e 65%. Eu acredito que seja entre 60% e 70%. O João é favorito, mas é um jogo perigoso e eu vou explicar o porquê nas próximas telas. Então vamos lá analisarmos quem é Tristan Skulkate, australiano, destro, backhand de duas mãos, 24 anos, é um jovem australiano, né? Apesar de ter aí 5 anos a mais que o João, né, praticamente. Ele é um jovem que tem surgido bem agora em 2025, surgiu em 2024 e em 2025 é o seu melhor ano disparado, tanto é que ele atingiu o seu melhor ranking esse ano. Ele é o atual 104, já foi 102 do ranking. Não é muito alto, 1,83 de altura, não tem títulos ATP ainda, somente títulos Challenger que a gente vai mostrar em seguida, e tem um estilo de jogo agressivo, ele busca o ataque com ponto forte forehand. Eu vou analisar esse jogo, mas o Skulkate é aquele australiano meio raiz, assim. A escola australiana de tênis é uma escola muito boa, são jogadores que costumam ser bem completos e que tem muita qualidade na subida à rede. É o caso do Skulkate, é um cara que sobe muito bem a rede, ele costuma preparar os seus pontos para finalizar na rede, às vezes faz saque e voleio também. Então é aquele jogador clássico de quadra rápida, mas não é aquele grande sacador, né? Diferente dos caras que gostam de quadra rápida e sacam muito, o Skulkate tem até um certo probleminha no seu segundo saque, e aí talvez esteja uma chave para a vitória do João no jogo de hoje. Números dele: últimas 52 semanas, aqui envolvendo tudo, tá? Nível Challenger, nível ATP, são 53 vitórias e 35 derrotas. Joga praticamente aí todo piso duro, né? Ele praticamente não joga em saibro, jogou 2 jogos somente em saibro nas últimas 52 semanas. No piso duro é onde ele tem o seu melhor retrospecto, 44 vitórias, 29 derrotas. Vai bem na grama também, né? Como eu disse, né? Os australianos costumam jogar bem em superfícies rápidas, mas ele joga contra tenistas normalmente que não estão muito bem ranqueados. Tanto é que contra top 10, top 100 desses 80 e não sei quantos jogos, quase 90 jogos aí dele, somente 12 contra top 100. Então ele é um cara que estava bem abaixo no ranking, está subindo agora, então ele não tem muita experiência contra tenistas melhores ranqueados, então nunca ganhou de um top 50, por exemplo. Nunca não, né? Nas últimas 52 semanas não ganhou de um top 50. E o Skulkate tem 3 títulos a nível Challenger. O primeiro deles em Guangzhou, piso duro, contra o Adam Walton, que é outro australiano, em abril de 2024. O segundo título dele,
Vem em janeiro de 2025, também no piso duro contra o Jangel, o alemão, em Brisbane, na Austrália. Depois em 25, você vê, esse ano que ele começou a conquistar alguma coisa. Em 25, abril de 25, mais um título em Guangzhou. Aliás, mais uma final em Guangzhou, acabou sendo vice-campeão perdendo para o Timani. E agora, recentemente, em junho, mês passado, praticamente aí, contra o Pennington na grama, ele acabou sendo campeão também. Então são 3 títulos a nível Challenger do australiano e um vice-campeonato, né? Como eu disse, ainda não tem títulos ATP. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas como é que é o desempenho do Skulkate a nível ATP? Não é muito bom. A gente colocou aqui todos os jogos dele, excluindo jogos de qualificatório, somente jogos de chave principal, porque ele disputou quali aí de praticamente todos esses torneios que ele disputou, ele passou pelo quali. Então, para não ficar com muitos jogos, a gente compilou somente jogos de chave principal. Então, a estreia dele em chave principal foi contra o Sebastian Korda em Hertogenbosch, junho de 24. Então, você vê que é um cara com pouquíssima experiência, né? Ele tem aí praticamente um ano aí jogando num nível maior, né? Nível ATP. Perdeu para o Korda, 6-4, 7-6 na primeira rodada. Depois ele vai para Winston-Salem e perde para o Lerner Chien. Repara que no ranking do Skulkate, ele era ranking 185 em Hertogenbosch, e aí o ranking dele vai melhorando. Ele pegou o Lerner Chien, que era o 230 do ranking no ano passado, ainda o Chien não era, né, o jogador que é hoje, ele acabou perdendo em 2-1. Depois ele vai para o US Open em agosto de 24 e ele conquista sua primeira vitória em Grand Slam contra o Taro Daniel, número 88 do ranking na época, então ele nem era favorito para esse jogo, e ganhou em 5 sets do japonês, um jogo onde ele saiu perdendo de 2-0 e conseguiu uma ótima virada. Na segunda rodada ele pegou o Jakub Mensik, que não era ainda o Mensik de hoje, porém já era um cara número 65 do ranking, já era uma grande revelação aí, e ele fez um jogo duríssimo contra o Mensik, ganhou os 2 primeiros sets. Eu acho que o placar aí não tá nem correto, mas o Mensik ganhou de virada esse jogo, ganhando no tie break do último set. Então o australiano ganhou os 2 primeiros e tomou a virada, quase que ele classifica para a terceira rodada do US Open, o que mostra que nesse tipo de condição é onde ele joga melhor, nesse tipo de quadradura outdoor. Ele também sabe jogar muito bem no indoor, e a gente vai colocar até a campanha dele no Australian Open, que apesar de não ser indoor em sua essência, também é um jogo que pode, né, com o teto tampado ali, ser um indoor. Em Adelaide, janeiro de 25, mais uma primeira rodada, ele perde pro Echeverry. Tá até sem fotinho aí, esquecemos de pôr a foto do Echeverry, que era o número 39, então ele perde por 7-6, 6-3. E aí sim que ele vai para sua, na minha opinião, melhor campanha até hoje, que é o Australian Open desse ano, janeiro de 25, onde ele bate mais uma vez o Taro Daniel por 3-1. E na segunda rodada ele faz uma excelente partida contra o número 1 do mundo e o campeão do torneio, Jannik Sinner, inclusive tirando 7 do italiano. Eu tava vendo os melhores momentos desse jogo, na época eu vi até o jogo. Claro que jogo de Grand Slam, às vezes você não consegue ver o jogo inteiro, né? Eu vi bastante do jogo e hoje eu vi os highlights para relembrar. E ele realmente jogou muito bem o primeiro set, o segundo set também. Depois ele acabou sucumbindo, o que é natural, né? Um jogo muito pesado de pressão. O Sinner acabou ganhando depois de forma até tranquila nos outros sets, mas ele deu muito trabalho pro Sinner. Não é qualquer um que consegue tirar um set do italiano. Depois, Miami Masters, março de 25, mais uma vitória dele agora no Masters 1000 contra o Ethan Quinn, 6-0, 6-2, o Ethan Quinn, que é um cara da nova geração também. Depois ele perde para o Félix Aliassime, que era o 19 do mundo, por duplo 6-4. Roland Garros, aí aqui mais um detalhe do estilo de jogo dele. Roland Garros, Saibro, o Fucsovics não tomou conhecimento, 6-4, 6-2, 6-2, ou seja, é um cara que no Saibro realmente não consegue jogar muito bem. E agora, em julho, acho que uma semana atrás, acho que Los Cabos, 1 ou 2 semanas atrás, ele fez a sua melhor campanha em torneios nível ATP, chegando às quartas de final de Los Cabos, piso duro também, batendo o chinês Weibing Wu na primeira rodada, 2-1, depois o Daniel Altmaier, que é um jogador bem competente, 6-3, 6-4, e ele perde somente para o Shapovalov, 6-3, 6-2, Shapovalov aí, cabeça de chave, por exemplo, agora de Toronto. Então, retrospecto total dele ATP, 5 vitórias e 9 derrotas. É um retrospecto ainda baixo, né? Mas você vê que é um jogador que está em constante evolução. A gente fez aqui a nota, o card com a nota do Skulkate, e agora eu vou falar mais ou menos do estilo de jogo do australiano. Como eu disse, é um australiano que é completinho,
né? Ele tem no seu melhor golpe à direita, muitas vezes ele até evita atacar de esquerda, ele defende bem com a esquerda. Os australianos, eles gostam muito de dar o slice no backhand, né, como defesa. E é o caso dele, ele costuma dar bastante esse slice para se defender e ataca de direita, então ele usa o forehand para definir os pontos. É um cara agressivo, é um cara que vai para cima, não é aquele cara que vai ficar defendendo, por exemplo, como um outro australiano, De Minaur, que é um cara mais de defesa e contra-ataque. Não é o caso do Skulker, tem um cara ofensivo e que sobe bastante a rede. Então a gente vai ver muito no jogo contra o João, ele tentando ser mais agressivo que o João no início dos pontos para tentar subir a rede para definir o ponto. Então é um jogo que é um matchup, na minha opinião, perigoso pro João, porque apesar do australiano não ser um grande sacador, ele é um cara que sobe muito a rede, e o João, ele não costuma ficar confortável com tenistas que atacam ele rapidamente. O João é aquele cara que gosta de ter o controle do ponto, mas que também o ponto muito longo também não é muito bom pro João, né? Ele é aquele cara que costuma dominar os pontos e ele precisa ter a iniciativa do ponto. E o australiano com certeza vai tentar tirar esse ritmo do João subindo a rede. O jogo se passa muito pelo backhand do João, porque o Skulker tem o seu melhor golpe forehand, o backhand é mais defensivo. Só que esse slice baixinho que ele dá um slice baixinho defensivo, é perigoso. Naquela bola que o João tenta sair de direita para jogar no inside out, é um golpe perigoso que a bola tá baixa. Mas é um jogo que o João tem que ser bem estratégico e não deixar a bola mediana ali no forehand do australiano, porque o cara vai querer atacar. Qual que é uma das chaves da vitória para o João? O aproveitamento do segundo saque do Skulker é bem ruim, o segundo saque dele é lento, é um segundo saque que é facilmente atacável, então o João pode também, se o australiano não tiver com o primeiro saque colocando muito em quadra, o João pode atacar bem esse segundo saque e já tomar as rédeas do ponto para definir rapidamente. É um jogo, na minha opinião, que o João deve ganhar. O provável é que o João ganhe, apesar que, de todos os adversários possíveis do quali, esse não era um muito bom. A gente falou assim, poxa, o João finalmente pegou um cara do quali, né, deu sorte no sorteio. Só que dentre as possibilidades do quali, esse aí era uma das piores. É um dos caras mais perigosos, era inclusive o cabeça 3 do quali. A gente tinha, por exemplo, o Manarino, o Duckworth, né, que são caras que estavam melhor ali em termos de experiência. Acho que o Skulker é um cara que não tem muita experiência, mas é um cara que tem uma boa projeção, é um cara que tá evoluindo rapidamente e pode sim tornar o jogo complicado. Então o João tem que entrar, tem que sacar bem, tem que definir bem os pontos. Talvez não ser tão agressivo, arriscar tanto, mas ele vai ter que ser agressivo porque o australiano é um cara de linha de base que se defende muito bem. E eu acho que o João tem todas as condições aí de conquistar a vitória e vou querer a sua opinião como sempre. Vamos ganhar bem? O que você achou aí do pré-jogo? Estava dentro da sua expectativa? Lembrando que logo após o jogo amanhã, o jogo vai acontecer por volta de 3h30, deve acabar ali 5h30, acabando o jogo, pós-jogo aqui no Auge das Quadras. Então, olha, domingão inteiro aqui eu poderia estar bebendo, poderia estar passeando, poderia estar dormindo e eu tô aqui fazendo vídeo para vocês. Então, por favor, deixa a sua inscrição, o seu like e o seu comentário pra gente responder. E boa sorte ao João Fonseca nessa grande estreia no Masters de Toronto, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.